A paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã, bem-vindo ao canal Mensagem Original, o canal que tem conteúdo espiritual para o teu coração, para a tua alma. Eu espero que você esteja bem, deixe a resposta no comentário, eu estarei orando por você, estarei apresentando a tua casa, a tua família, o teu trabalho. Eu queria trazer uma palavra de Deus ao teu coração. E Deus ele trouxe uma forte revelação para mim no Evangelho de João, capítulo número 3, versículo de número 16. É bem verdade que quando nós entramos no capítulo de número 3 do Evangelho de João, nós aprendemos sobre o novo nascimento, nós aprendemos sobre a bênção do amor de Deus para com a humanidade, nós aprendemos sobre a bênção da salvação para todos aqueles que nele crêem, todos aqueles que creem no Evangelho de Cristo. Então, quando Deus falou ao meu coração, Deus me direcionou para esse texto. Eu quero que você medite comigo, já deixe seu joinha aí, já deixe um comentário, porque Deus ele irá fazer coisas grandes através desta palavra. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crer nele não é julgado, e o que não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Meus irmãos, diante desta palavra, nós observamos que Jesus, quando estava falando com o doutor da lei chamado Nicodemos, Jesus vai expor a necessidade do novo nascimento. Conhecemos que Nicodemos, ele era mestre nas Escrituras. Nicodemos, ele conhecia todo o Antigo Testamento. Ele conhecia os 5 livros de Moisés, conhecidos como a Torá. Ele conhecia também os livros poéticos, os livros proféticos, os livros históricos do Antigo Testamento. E Nicodemos, quando tem um encontro com Jesus, ele vai direcionar uma palavra àquele homem quando se pergunta acerca de salvação. E Jesus ele vai dizer que aquele que não nascesse da água e do Espírito não poderia entrar no reino de Deus. Diante desta palavra, Nicodemos ele vai questionar a Jesus. Ele diz: como pode o homem já sendo velho voltar para o ventre da sua mãe? Nicodemos estava se apontando ali. Ele estava dizendo: não tem como nascer de novo, porque o nascimento ele só acontece uma vez. Jesus ele disse: aquele que não nascer da água e do Espírito. Jesus estava falando de uma nova vida, de uma aliança com Cristo. Jesus ele estava falando acerca do ato simbólico do batismo, onde o homem ele confessa publicamente que ele deixou o mundo para viver uma vida de retidão para com Deus. E quando nós observamos a verdade do batismo, já observamos que existem muitos questionamentos acerca do batismo bíblico. Primeiramente porque Jesus ele vai dizer: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Aqui nós observamos que muitas pessoas usam deste texto, deste versículo bíblico, para dizer que se não for batizado, a pessoa já está condenada. Mas Jesus ele não quis dizer isso.
Quando nós observamos a morte de Jesus, lá na cruz do Calvário, havia 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Enquanto um blasfemava, o outro se arrependeu e disse para Jesus: Mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Jesus disse: Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Diante desta verdade, nós observamos que quando Jesus ele vai dizer para aquele doutor da lei que quem crê e for batizado será salvo e quem não crê já está condenado, nós observamos que ele colocou ali uma condição para aqueles que crescem, que era se batizar. Agora, quando ele fala que aquele que não crê, ele não coloca mais o batismo como condição. Jesus está dizendo porque iria acontecer de muitas pessoas ter a oportunidade de o aceitarem, mas não ter a oportunidade de descer as águas batismais. Mas observamos também que aquela pessoa que crê em Jesus, que o aceita como seu Salvador e não tem a coragem, não tem a intenção de confessar publicamente, de dizer para o mundo que agora é uma nova criatura, que agora é um filho de Deus, certamente nós observamos que existe alguma coisa errada. Porque Jesus ele vai dizer que a partir do momento que nós aceitamos a Ele, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Nós vemos agora em novidade de vida. Eu queria trazer uma palavra ao teu coração acerca do novo nascimento. Eu queria trazer uma palavra agora ao teu coração acerca da tão grande salvação e o tão grande amor de Deus. Meus irmãos, o novo nascimento é a mais importante e a mais urgente necessidade da vida de uma pessoa. Você precisa nascer de novo. Sem o novo nascimento, sua vida é vã, sua esperança é vã e sua religião é vã. Sem o novo nascimento, Deus estará contra você no dia do juízo. Sem o novo nascimento, a palavra de Deus condenará você no dia final. Sem um novo nascimento, o céu estará de portas fechadas para você. Jesus disse assim a Nicodemos: um homem religioso, um rabi, um mestre, um líder, um dos principais dos judeus, que se alguém não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Se alguém não nascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. Jesus ele foi enfático: necessário vos é nascer de novo. Você pode ser uma pessoa rica, você pode ser uma pessoa culta, uma pessoa respeitável e uma pessoa religiosa como Nicodemos foi, mas se não nascer de novo, estará perdido. Você pode ser uma pessoa zelosa, conservadora e observadora nos preceitos religiosos, como Nicodemos foi, mas se não nascer de novo, não haverá esperança para a sua alma. Você pode praticar muitas boas obras, dar esmolas, ter uma vida bonita e até fazer orações que são ouvidas até no céu, como Cornélio fazia. Mas se não nascer de novo, não poderá entrar no reino de Deus. Vamos conhecer a necessidade e a natureza do novo nascimento, bem como a condição para esse nascimento e os resultados que dele provém. Por que você precisa nascer de novo? Uma pergunta a ser respondida. Porque a inclinação do coração é contra Deus. Você jamais desejará conhecer Deus se o próprio Deus não tocar o seu coração. Você jamais terá sede de Deus se o próprio Deus não provocar essa sede em você. A inclinação da sua carne é inimizade contra Deus. Sua natureza é pecaminosa e totalmente caída. Os maus desígnios vêm do seu coração, mas não o desejo de ser salvo. Você não pode mudar a si mesmo. Você está cego para as coisas de Deus, insensível como um morto à voz do Espírito. Se você for deixado à própria sorte, perecerá.
da mesma forma que um ser humano jamais é o autor da sua existência. Assim também nenhum ser humano pode dar a vida à própria alma. Para você ser salvo é preciso que um poder do alto lhe dê vida, assim como Deus chamou à existência as coisas que não existiam. Você pode fazer muitas coisas, mas não pode dar a vida a si mesmo, nem a qualquer outro indivíduo. Dar a vida é uma prerrogativa divina. Sem um novo nascimento, você não pode chegar ao céu, nem se encantar com o céu. Você pode entrar no céu sem dinheiro, sem fama, sem cultura e até sem religião, mas jamais sem um novo nascimento. Porque sem um novo nascimento não se pode ver o reino de Deus e não se pode entrar nesse reino. A não ser que Deus mude as disposições íntimas da sua alma, que transplante seu coração de pedra e que lhe dê um coração de carne, a não ser que você receba o toque regenerador do Espírito Santo, jamais poderá entrar no reino de Deus, nem mesmo vê-lo. O homem natural não compreende as coisas de Deus. Ele as considera como loucura. As coisas que Deus proíbe são aquelas que lhe dão prazer. As coisas de Deus lhe são canseira e enfado. O Dr. Carson está coberto de razão quando diz que o que deve ser percebido na insistência de Jesus sobre o novo nascimento como pré-requisito para a entrada no reino de Deus é o fato de que essa verdade se aplica a um homem do calibre de Nicodemos. Se Nicodemos, com seus conhecimentos, com seus talentos, com seu entendimento, com a sua posição, com a sua integridade, não podia entrar no reino prometido em virtude de sua posição e obras, que esperança há para alguém que procura salvação por estas vias, por esses caminhos? Mesmo para um Nicodemos deve haver uma transformação radical, a geração de uma nova vida. Não se trata do conserto de uma parte, mas da renovação de toda a natureza. Em Romanos capítulo de número 12, versículo de número 1, Paulo ele vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui Paulo está dizendo que tem que ter uma renovação completa do entendimento. Nós observamos também que o Dr. Bruce ele esclarece o significado de ver o reino e entrar no reino. Ver o reino é a mesma coisa que a vida eterna. Ser nascido de cima ou de novo, no sentido que essas palavras têm aqui, é ser nascido de Deus. Na acepção de João 1,13 é entrar imediatamente na vida da era vindoura. Não há diferença entre ver o reino e entrar nele, assim como não há distinção entre ver a vida e entrar nela. Também não há diferença entre nascer de novo e nascer da água e do Espírito. Aqui nós observamos que nós, através de uma fé intelectual e emocional, somos insuficientes para entrar no reino de Deus. Tem pessoas que acreditam que uma fé intelectual e uma fé emocional é suficiente, mas ela não é. Alguns, ao verem os milagres de Jesus, até creram nele. Nicodemos foi a Jesus admirado pelos milagres que o mestre praticava. Ainda hoje há pessoas que procuram Jesus por causa de milagres. Contudo, para ser salvo, você deve olhar não para os milagres,
mas para aquele que foi levantado na cruz. Muitos foram atraídos a Jesus com uma fé apenas intelectual ou emocional, ao observarem seus prodígios. Nicodemos também ficou impressionado com os sinais que Jesus fazia. Isso o levou a reconhecer que Jesus era vindo de Deus e que Deus estava com ele. Mas essa fé não é suficiente para salvar sua alma. Crer em milagres não é o bastante para levar você para o céu. Quando Nicodemos se aproximou de Jesus, tecendo-lhe os mais altos elogios, Jesus desviou o assunto para a necessidade urgente de Nicodemos nascer de novo. O Dr. MacArthur diz que Jesus não estava interessado em discutir seus milagres, que tinham como resultados apenas uma fé superficial. Pelo contrário, ele foi direto ao ponto com Nicodemos, mostrando a Nicodemos a necessidade da transformação de seu coração por intermédio do novo nascimento. Porque o novo nascimento é uma ordem expressa de Jesus. Jesus ele foi categórico: necessário vos é nascer de novo. Lá no céu você não entrará por ser presbiteriano, por ser batista, por ser metodista, por ser assembleano ou por ser católico. Lá no céu só entrarão aqueles que nascerem de novo, aqueles que forem remidos e lavados no sangue do Cordeiro. Sem um novo nascimento, o céu não apenas seria impossível para você, mas também não seria um lugar desejável para a sua alma. Aqueles que nunca nasceram de novo amam mais as trevas do que a luz. Por isso, o destino deles é de trevas eternas. Concordo com o Dr. Bruce quando ele diz que pelo nascimento natural, as pessoas tornam-se membros de uma família terrena, para que elas se tornem membros da família de Deus, para receber a natureza espiritual, que é o único meio de ser admitido em seu reino, faz necessário um nascimento do alto. Quem não nasceu de novo não se deleita nos banquetes de Deus. O que lhes dá prazer não são as coisas de Deus. O que lhes enche a alma de entusiasmo não são as iguarias da mesa de Deus. Sem o novo nascimento, o ser humano ama o mundo e as coisas que no mundo há. Sem o novo nascimento, o ser humano é amigo do mundo e inimigo de Deus. Sem o novo nascimento, o ser humano se conforma com o mundo e vive segundo o seu curso. Nós observamos uma grande bênção. Nós observamos um grande amor, uma grande salvação. O amor de Deus é altruísta e visa a nossa salvação. A carta aos Hebreus pergunta: como escaparemos se desconsiderarmos tão grande salvação? Por que essa salvação é grande? Jesus respondeu a essa pergunta em João 3,16, a miniatura do Evangelho, segundo Lutero. Ouvi certa feita um sermão a respeito desse texto e jamais me esqueci de seus pontos. Ele dizia assim: a salvação é grande por causa de sua procedência. O texto diz: porque Deus amou. Esse amor é eterno e incondicional. Deus colocou seu coração em você desde a eternidade. Ele nos amou quando éramos inimigos e apesar de sermos pecadores. Deus ama porque é de sua natureza amar. Ele é amor, 1 João 4,8. O cumprimento desse amor alcança pessoas desde Adão até o último homem. A largura envolve todas as nações, raças, povos e tribos. A altura mostra que ele brotou no coração de Deus, e a profundidade é que ele desce ao encontro do mais miserável pecador. A salvação ela é grande por causa de sua amplitude,
porque Deus amou o mundo. O amor de Deus é extensivo a todo mundo, judeus e gentios. Ele não faz acepção de pessoas. Deus ama aqueles que não são dignos de serem amados. A ênfase não é que Deus seja capaz de amar um mundo tão grande, mas capaz de amar um mundo tão mau. Deus amou o mundo mau para redimi-lo. A salvação é grande por causa de sua intensidade, porque Deus amou tanto o mundo, de uma tal maneira. O amor de Deus é indescritível, eterno e deliberado. Ele amou sacrificialmente. Ele deu o seu Filho, entregou tudo. Ele amou você na eternidade, planejou você, ele pensou você. Ele não abre mão de você por nada. Deus resolveu amar você e o escolher para ele. Ele nos escolheu em Cristo para a salvação. A salvação é grande por causa de sua dádiva, porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito. Quem ama muito, quem muito ama, muito dá. Deus nos amou a tal ponto de não poupar o próprio Filho. Romanos 8:32. Ele entregou seu Filho para ser pregado na cruz, para que fôssemos perdoados. Cristo é o Cordeiro substituto para o pecador condenado. Deus comprou você mediante o sangue de Jesus. Deus não nos amou porque Cristo morreu por nós. Cristo morreu por nós porque Deus nos amou. Ele nos deu seu Filho antes da fundação do mundo. Apocalipse capítulo número 13, verso 8. Deus deu e continua dando seu Filho. Ele o está oferecendo neste momento. Aceite-o enquanto há tempo. A salvação é grande por causa de sua oportunidade, porque Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê. A salvação não é resultado das obras que fazemos para Deus, mas da fé que depositamos em Cristo. Deus deu seu Filho não aos que guardam a lei, aos eticamente sadios, aos religiosos, aos que praticam boas obras, aos sinceros, aos que amam a si mesmo, mas a todo aquele que nele crê. Crer em Cristo é acreditar firmemente na verdade do Evangelho e apropriar-se da verdade do Evangelho. É preciso colocar sua fé em Jesus e aceitar o que ele fez por você. É descansar unicamente nessa fé para a sua salvação. A salvação é grande por causa da segurança do livramento. Porque Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça. Há um juízo divino que alcançará a todos um dia. A única maneira de escapar é crer em Jesus. Aos que crerem são selados, lavados, justificados, guardados e têm seu nome escrito no livro da vida. Quem crer jamais perecerá. Como pode alguém perder uma coisa que é eterna? Aquele que crê é membro do corpo de Cristo. Poderia Cristo perder seus membros? Aquele que crê já passou da morte para a vida. Está justificado e nenhuma condenação há mais para ele. Tornou-se filho de Deus, é uma nova criatura, nasceu de novo, foi selado com o Espírito Santo da promessa, nunca perecerá eternamente, porque tem a vida eterna. A salvação é grande por causa de sua oferta. Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Não é vida passageira, é vida eterna. É a mesma vida de Deus, é comunhão com Ele.
Enquanto Jesus, o Verbo eterno, existir, os salvos viverão e se deleitarão no seu amor. Enquanto houver eternidade, os salvos continuarão a enchê-la com regozijo, com alegria. Há um tão grande amor de Deus e uma tão grande salvação reservada para você. Se você ainda não crê que Cristo é o Filho de Deus, que Ele morreu por nós, para perdão, para remissão dos nossos pecados, creia agora, creia hoje, creia neste momento. Se você já é salvo e remido no nome de Jesus, dê um glória a Deus aí, dê um glória a Deus nos comentários. Que grande é a salvação e grande é o amor de Deus para com você. Deus te abençoe em nome de Jesus. Compartilhe esse vídeo. Continue nos acompanhando no canal, que Deus tem mais palavra de vida para o teu coração. Fiquem com Deus. Estarei orando por todos vocês em nome de Jesus.